Imagine olhar para o céu e perceber que nada está parado. Nada. Planetas giram, estrelas giram, galáxias inteiras giram. Até mesmo o tecido invisível do espaço parece dançar em um movimento eterno. Mas, por quê? Por que o universo insiste em girar? O que existe por trás dessa rotação incessante e silenciosa, que molda mundos, destrói estrelas e cria tudo aquilo que conhecemos? Hoje você vai descobrir a resposta. E ela é muito mais profunda, surpreendente e inquietante do que a maioria das pessoas imagina. Para entender por que tudo gira, precisamos voltar bilhões de anos, até antes de existirem planetas, estrelas ou galáxias. Antes mesmo do universo possuir qualquer forma. Imagine uma imensa nuvem, caótica, composta apenas de gás e poeira primordial, espalhada como cinzas cósmicas pelo infinito. Essa nuvem não era uniforme. Havia regiões mais densas, outras mais vazias, pedaços se movendo em direções diferentes, pequenas flutuações que pareciam insignificantes, mas que seriam responsáveis por tudo que existe hoje. Quando essa nuvem começou a colapsar pela própria gravidade, um princípio básico da física entrou em ação: a conservação do momento angular. É simples. Se algo tem um movimento mínimo de rotação, mesmo imperceptível, quando ele se contrai, ele gira cada vez mais rápido. É exatamente como um patinador no gelo. Braços abertos, gira devagar. Braços fechados, gira rápido. O universo fez exatamente isso. Só que em escala cósmica. A nuvem que deu origem ao Sol, por exemplo, tinha uma rotação quase imperceptível. Quase. Mas quando ela encolheu, formando o Sol e um disco de gás ao redor, a rotação aumentou a um ponto em que tudo, absolutamente tudo, começou a girar. Os planetas surgiram desse disco, já com esse movimento embutido como herança genética. O mesmo aconteceu com outras estrelas, com outras nebulosas, com outras galáxias. Mas isso explica apenas como começou a girar. A verdadeira pergunta é: por que o universo estava mexido desde o começo? Por que aquele momento angular inicial existia? Para isso, precisamos ir ainda mais fundo, até o instante mais misterioso da história, o momento após o Big Bang. Logo após a grande expansão, o universo não era calmo. Ele fervia. Ondas de energia se chocavam. Partículas surgiam e desapareciam. O espaço se deformava em direções diferentes. As flutuações quânticas naquele instante inicial criaram movimentos, instabilidades, regiões mais densas e outras mais leves. Esses pequenos desequilíbrios, multiplicados pela expansão gigantesca, deram origem a movimentos que jamais foram interrompidos. Ou seja, o universo gira porque o nascimento dele foi turbulento. Ele nunca foi parado, nunca foi estático. Ele surgiu em movimento, e o movimento foi amplificado com o tempo. E é nesse ponto que a história fica mais sombria. O giro do universo não é apenas um detalhe. Ele molda o destino de tudo o que existe. A rotação de uma estrela pode decidir se ela vai morrer de forma tranquila ou explodir em uma supernova. A rotação de um buraco negro define a intensidade de suas rajadas de energia e até o formato do espaço ao seu redor. A rotação das galáxias mantém bilhões de estrelas presas em estruturas espirais que desafiam a lógica da gravidade. E a rotação dos planetas determina o clima, as estações do ano, as tempestades e até a existência da vida. Mas existe algo ainda mais profundo e mais desconfortável. Alguns físicos acreditam que o próprio universo como um todo pode estar girando. Não os planetas, não as galáxias, mas o tecido inteiro do cosmos. Imagine o espaço girando como um gigantesco redemoinho cósmico. Se isso for verdade, tudo o que existe, absolutamente tudo, é influenciado por esse giro colossal. E por que isso é assustador? Porque se o universo está girando, ele tem um eixo. E se existe um eixo, existe uma direção preferencial. E se existe uma direção preferencial, o universo não é simétrico. E se ele não é simétrico,
A física que conhecemos pode estar incompleta. Algumas observações recentes da radiação cósmica de fundo sugerem padrões estranhos, alinhamentos improváveis, estruturas gigantescas que parecem seguir uma mesma direção. Uma espécie de veio universal. Os cientistas chamam isso de eixo do mal. Ele não deveria existir, mas ele está lá. E se a resposta para tudo for simplesmente essa? O universo gira porque ele sempre girou. E porque ele é construído sobre um movimento que nunca cessa. Mas o giro tem consequências. Consequências que ainda estamos tentando entender. Se a rotação do universo for real, ela pode afetar o tempo, deformar o espaço e influenciar o destino final de tudo. Alguns modelos indicam que um universo girando poderia colapsar sobre si mesmo no futuro, retornando ao ponto inicial. Outros dizem que ele poderia se esticar infinitamente, criando distorções permanentes na geometria do cosmos. E outros acreditam que o giro pode ser apenas o primeiro sinal de que o universo faz parte de algo ainda maior. Uma estrutura girando dentro de outra, e outra, e outra. Como engrenagens de um mecanismo incompreensível. Não importa para onde olhamos, sempre encontramos movimento. Do elétron que orbita um núcleo, ao planeta que orbita uma estrela, a galáxia que orbita um centro de gravidade colossal. O universo não sabe ficar parado. Ele nunca soube. E talvez essa seja a característica mais inquietante de toda a existência. Em cada escala, do infinitamente pequeno ao inimaginavelmente grande, o movimento é uma regra absoluta, como se algo, muito antes de qualquer forma de vida aparecer, tivesse colocado tudo em rotação, garantindo que nada, absolutamente nada, tivesse o direito de simplesmente permanecer imóvel. E quando pensamos nisso com calma, percebemos que essa incapacidade de repouso parece até intencional. Como se a própria estrutura da realidade tivesse sido programada para evitar o silêncio, para impedir a estagnação. O universo gira, pulsa, oscila e se deforma como se respirasse, como se tivesse um coração oculto batendo em ritmos que nós ainda não entendemos. É curioso perceber que até mesmo as partículas que compõem o seu corpo agora, invisíveis, minúsculas e caóticas, também estão em rotação constante. Elétrons, prótons, núcleos inteiros vibrando, se movendo, girando. Nada está parado dentro de você, assim como nada está parado lá fora, no espaço profundo. Tudo parece seguir um único comando universal. Continue, continue girando, continue existindo, continue se movendo, como se parar fosse o mesmo que desaparecer. E se você observar o cosmos o suficiente, vai notar algo ainda mais estranho. Cada rotação influencia outra rotação, como engrenagens gigantescas que se movem em silêncio. A rotação de um planeta influencia o clima. A rotação de uma estrela influencia sua morte. A rotação de uma galáxia influencia o caminho de bilhões de mundos. E, talvez, a rotação do próprio universo influencie o rumo de tudo isso junto, inclusive de nós. Ele nunca soube ficar parado, e talvez essa inquietação eterna seja a chave para entender o que realmente somos. Porque, se o universo se move sem cessar, é porque algo nele exige continuidade. Um fluxo que não admite pausa. E por isso, mesmo quando olhamos para o céu em uma noite aparentemente calma, acreditando que estamos observando algo estático, a verdade é que aquele silêncio é ilusório. As estrelas estão se deslocando em alta velocidade. As constelações que você vê hoje não serão as mesmas daqui a alguns milhares de anos. Até o espaço entre as galáxias está se esticando, como se o próprio cosmos estivesse tentando escapar de algo, ou então correr em direção a algo que ainda não compreendemos. Ele nunca soube ficar parado. Somos filhos de um universo inquieto. E talvez seja por isso que buscamos respostas. Nos movemos, mudamos, evoluímos. A imobilidade não combina com a natureza do cosmos. E no fundo não combina com a nossa natureza também. Até lá continuamos girando, silenciosamente, infinitamente,
Porque o universo não sabe, e talvez nunca vá saber, o que significa parar.